friend, seja bem-vindo ao nosso canal. Então vamos mais uma videoaula hoje vamos falar sobre a membrana plasmática. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, estou esperando, tá bom? Então vamos lá, próximo slide. Opa, não deu. Ah, tá aqui. Membrana plasmática. Então vamos à membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é encontrada em todas as células, não há exceção para essa regra. Ela é de natureza lipoproteica. O que quer dizer lipoproteica? Lipo é lipídio, proteica vem de proteína, então ela é feita de lipídios e proteínas, tá bem? Então, a membrana plasmática, aquela que envolve todas as células, tá? E também é encontrada, essa estrutura da membrana plasmática também é encontrada nas organelas, tá bom? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático tem a mesma natureza da membrana plasmática. Então, a estrutura geral da membrana plasmática são duas camadas de lipídios com proteínas que podem variar de posição, ou seja, então elas vão ter duas camadas de lipídios e as proteínas elas ficam variando de posição, elas não ficam fixas no mesmo lugar. Este modelo de membrana plasmática foi chamado de modelo mosaico fluido, tá certo? Porque mosaico que é feito de duas estruturas, que é os lipídios e as proteínas, e fluido porque as proteínas ficam se movimentando e os próprios lipídios ficam se movimentando dentro da membrana plasmática. Aqui nós temos algumas funções das membranas que não são simples barreiras, né? Elas delimitam as células, são as funções das membranas. Elas delimitam as células, elas fazem também o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva quer dizer, deixa entrar umas substâncias e não deixa entrar outras, tá certo? Bem facinho isso aqui. Outra função que as membranas fazem, elas recebem informações. Por exemplo, determinadas estruturas do nosso corpo, por exemplo, produzem hormônios. Esses hormônios são lançados na corrente sanguínea e chegam nas células que têm receptores para esses hormônios, tá certo? Então elas funcionam, a membrana plasmática funciona como uma estrutura que recebe informações de outros órgãos, através dos hormônios, né? Em algumas células ela processa energia, como por exemplo, vocês já conhecem, as mitocôndrias e os cloroplastos são estruturas que são feitas de membrana e nessas membranas há um processamento da energia, né? Ela também serve como estrutura para ocorrer várias reações químicas, né? Colocam então ali, tá a membraninha ali, as proteínas estão na membrana. Então, cada uma dessas proteínas aqui da membrana faz uma determinada função. Então, essa sequência de proteínas, cada um fazendo uma função, funciona como uma linha de produção, que nem numa fábrica, né? Cada um faz uma coisa e vai passando para o próximo trabalhador da linha de produção, digamos assim. Aqui nós temos uma figura bem simples, né? Que mostra então essas bolinhas aqui, ó. Bolinha com dois tracinhos são os lipídios. Eles são chamados de fosfolipídio porque nessa região da bolinha tem um fósforo aqui, tá bom? Então são os fosfolipídios. Então a bolinha, dois tracinhos, tem uma camada de bolinha com dois tracinhos aqui em cima, né? Vocês estão vendo ali, a bolinha com dois tracinhos. Vamos botar um bonequinho ali, lá embaixo também, ó. Bolinha e dois tracinhos, ó. Bolinha e dois tracinhos de cabeça para baixo, ó. Bolinha e dois tracinhos, certo? Então, esses aqui são os fosfolipídios, esses aqui são as proteínas, ó. E as proteínas que ficam na parte de baixo tem proteínas que atravessam toda a membrana, elas ficam se movimentando, tá certo? Aqui está mostrando que nessas proteínas podem estar grudados lipídios, então formam uma glicoproteína, é um açúcar grudado na proteína. O açúcar também pode, isso aqui na parte de fora, tá bom? Isso aqui é a parte externa da membrana. A parte externa da membrana pode ter esses açúcares ligados a lipídios ou ligados a proteínas, tá certo? Vamos adiante, então aqui estão as proteínas, ali é a primeira camada, né? Uma camada de lipídios, ali outra camada de lipídios,
uma bicamada de lipídios, né? Camada bimolecular de lipídios. E ali está a glicoproteína e o glicolipídio. Aqui está um esquema, né, que mostra como é que é aquela parte da bolinha. Ó. A parte da bolinha é a chamada parte hidrofílica. Hidro é água, filo é amigo, então é amiga da água, tem afinidade com a água. E nós temos essa parte então hidrofílica, é polar, porque a água vocês já sabem que é polar, né? Temos essas duas caudas aqui. Essas duas caudas são a parte apolar, é chamada de hidrofóbica, então não tem afinidade com a água, né? Faz uma repulsão à água. Então esse é um fosfolipídio, está ali o fósforo ali, ó. Então, simplificadamente, a gente representa uma bolinha com os dois tracinhos que nem vocês estão vendo ali, ó. Bolinha e dois tracinhos, está mostrando a cabeça hidrofílica e as caudas hidrofóbicas. E aqui tem a observação que os fosfolipídios são moléculas anfipáticas. O que quer dizer anfipática? Elas podem ter afinidade tanto com a água quanto com os lipídios. Aqui está mais uma vez o modelo mosaico fluido, né? Essas aqui são as proteínas, e aqui as setas indicam as duas camadas de lipídio, né? Lipídio e lipídio. Essas batatas aí são as proteínas, né? Pode ficar a proteína transmembrana, pode ficar mais para um lado da membrana, um pouquinho mais para o outro lado da membrana. Esse aqui é um videozinho que eu vou passar para vocês, que mostra como é que é a membrana plasmática. And the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Ó, essa é a bicamada de lipídios, e a bolinha com dois tracinhos ali, ó, tá vendo? Bolinha, dois tracinhos, bolinha, dois tracinhos. Push it and watch it move. Poke hard enough and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates. Aqui está mostrando colesterol. Na célula animal tem colesterol entre esses lipídios, esses fosfolipídios. And you have célula the animal, basic tá? structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins. As proteínas, essas estruturas aí em verde, essas proteínas fazem os transportes, né? Pode fazer o transporte, pode receber sinais também. Vai mostrar agora, elas não estão paradas, né? Está dizendo que não estão paradas, elas estão se movimentando, sempre se movimentando. The survival of all life rests on this veil of material. Uau! A supple membrane, just 2 molecules thick. Muito bom. Between Opa, aqui está novamente, ó, uma outra figura, né, que peguei da internet. Né? Então tá aí as proteínas, tem os fosfolipídios ali, ó, bolinho, dois tracinhos, ali o colesterol, aquela estrutura do colesterol. O colesterol reduz a fluidez das membranas, enquanto na célula animal. Aqui está, então, aquela cabeça, né, que tem afinidade com a água, e as duas caudas que têm afinidade com os lipídios, que é a molécula do colesterol. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ó, novamente, uma outra forma aqui. Os autores, né, já falaram muito sobre isso. Eles chamam essa camada de açúcares que tem na parte externa da célula animal, eles chamam de glicocálice. Esse glicocálice então forma uma camada de açúcares na parte externa da célula animal. Muito bem, vamos falar sobre o glicocálice. Então o glicocálice é uma estrutura que nós encontramos na superfície das células, da célula animal, né? Ele é feito de proteínas, glicoproteínas e glicolipídios, tem algumas funções interessantes, né? Uma das funções é reconhecimento celular. Reconhecimento celular funciona com a impressão digital das células se reconhecem.
Ele é responsável pela histocompatibilidade quando ocorre a colocação, né, a transfusão ou transfusão de sangue, ou então a doação de tecidos, né, de uma pessoa para outra. Então o corpo reconhece que aquele tecido não é do seu corpo, é a chamada histocompatibilidade. Ele também funciona como uma barreira de proteção contra agentes físicos e químicos, mas uma certa proteção, né? Não uma proteção total. E ele serve também para a adesão entre as células. Essas são as funções do glicocálice. E tem essa última função, além dessas funções anteriores, tem a função de reter substâncias importantes e úteis na superfície da célula. Vou falar um pouquinho para vocês o que a membrana plasmática tem a ver com a Covid-19 e o SARS-CoV-2. Então, a Covid-19 é o nome da doença, né? E o SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Então, Covid-19 é o nome da doença, né? Coronavírus Disease 2019, e o SARS-CoV-2 é o nome do vírus. O que ele tem a ver com a membrana plasmática que nós estamos estudando? Olha só, achei esse desenho aqui, essa figura aqui na internet do coronavírus. Coronavírus genérico, né? Serve para todos os coronavírus. Mas olha o que dá para ver ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ele tem essa camada externa aqui, essa camada externa aqui é um envelope que tem em volta dele. Olha só como é que é esse envelope ali, tá vendo, ó? É lipídios também, 2 camadas de lipídios, e tem essas proteínas aí, ó. Essa é uma proteína muito importante, chamada de proteína S, tá bom? Então essa proteína S que dá o formato para ele, parece uma coroa, né? Por isso que é chamado de coronavírus. Ali dentro desses coronavírus, eles têm um ácido nucleico ali dentro, que no caso é RNA, né? É o RNA, ele é um RNA vírus, e ele tem, esse RNA deles é protegido por uma série de proteínas, né? Que é o chamado de capsídeo dele, né? Então vamos guardar essa proteína S, essa que tem esse formato esse pirulito aí por fora, mas dá para ver que ela tem lipídios também, é da mesma natureza, bem parecido com a membrana plasmática das células, mas na verdade essa membraninha aqui ela vem do retículo endoplasmático das células hospedeiras, né? Depois que o vírus se reproduziu, ele usa uma parte do retículo endoplasmático das células hospedeiras. Que dá para ver, esse é o SARS-CoV-2, né? Esse aqui é o da Covid-19, então está mostrando aquela proteína S, ó. Tá vendo? A proteína S tem várias outras proteínas, né? E aqui não mostra direitinho, mas ele tem os lipídios aqui na membraninha dele, nesse envelope dele tem os lipídios também, os fosfolipídios também. E ali dentro está o RNA dele, protegido por proteínas, tá? São chamadas de N-proteínas em volta do RNA dele. Essa proteína S, eu achei na internet, achei curioso isso, é uma proteína que tem no SARS-CoV-2, ele tem 1.255 aminoácidos. Eu achei interessante essa informação. Olha só, esse aqui é a membrana, né, um detalhe, uma parte da membrana do coronavírus, tá? Então, essa aqui é a proteína S, ó, aquela ali que sai para fora, tá vendo? A proteína S, e ela se gruda na superfície da célula humana. A célula humana, então, tem esse receptor, ó, ACE2. Então, aquela proteína S vai ali, se gruda nesse receptor ACE2, e aí que ele consegue entrar para dentro da célula, tá bom? Achei essa outra imagem aqui bem bacana também. Então isso aqui é uma parte da estrutura do vírus, tá vendo, ó? As 2 camadas lipídicas aqui, essa aqui é a proteína S, ó. Proteína S, esse aqui é o receptor, que no caso do SARS-CoV-2 é essa proteína chamada de ACE2, né? Tá vendo? Ela vai se gruda e depois segue o seu caminho. Essa aqui é uma figura do coronavírus também, está mostrando o envelope dele, tá vendo? O envelope é lipídios e proteínas, tem vários tipos de proteína, tem proteína M, proteína E, e a proteína S, essa que estava mostrando para vocês, tá ali o envelope aqui, e ali está o RNA dele, e aquelas proteínas que protegem o RNA dele, tá bom? Esse aqui é uma imagem do coronavírus que causa MERS, né? É bem parecido, são coronavírus também. Ali está a proteína S, ó, tá? Proteína S, várias outras proteínas, e dá para ver também, olha só os lipídios ali
na superfície do envelope dele, ó, tá vendo? Ali, então ele tem essas bolinhas ali, são proteínas que protegem o RNA dele. Então, thanks for watching, não se esqueça de deixar o seu like aí, inscreva-se no nosso canal, muito obrigado por prestigiar nosso canal, abraço, até mais, tchau!